A gente vem trabalhando, especialmente nesses últimos 2 anos e meio, ou seja, basicamente nesse segundo mandato, maneiras de enfrentarmos essa questão, que é a questão do abuso, particularmente do abuso sexual na infância, de maneira a olharmos para esse problema de forma preventiva. Porque todas as propostas, sempre que aparece um crime ou aparece uma denúncia, alguma coisa, sempre as pessoas procuram soluções imediatas. Vamos trabalhar a diminuição da maioridade penal, quando se tem, enfim, algum crime envolvendo adolescente ou coisa parecida. E, na verdade, a melhor ação é a prevenção. E, nesse sentido, São Paulo, nesse momento, vai se colocando na vanguarda, especialmente das capitais brasileiras. Por quê? Nesses 2 anos e meio a gente construiu, ouvindo a sociedade, conversando com vários setores, conversando com entidades, com organizações, vendo experiências internacionais, a gente construiu um projeto de lei que foi votado aqui na casa 2 vezes, com apoio de todos os vereadores, foi sancionado pelo prefeito Gilberto Kassab, regulamentado e passa a valer agora no próximo ano, que basicamente trata 2 questões na linha da prevenção. Primeiro, são 2 pilares. Primeiro, a gente tem uma semana por ano, que será a semana do dia 18 de maio, uma semana no mês de maio, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate e de Prevenção ao Abuso Sexual na Infância, onde nas escolas, nos espaços públicos, enfim, coordenados e conduzidos pela Prefeitura, se fará uma campanha específica de divulgação de dados, notificações, enfim, apoio às famílias, enfim, trazer essa informação sobre o problema do abuso às famílias e às crianças. Isso é um lado. O outro lado que eu considero o mais importante é a criação de uma comissão municipal de enfrentamento à questão, com vários especialistas, gente da universidade, do setor público, enfim, pensando um plano estratégico para o enfrentamento da questão. Isso foi feito junto com o secretário municipal de assistência social, mas a gente vai além. Não fica só na comissão, porque comissão, às vezes a pessoa fala, estão criando uma comissão para fazer mais uma discussão. Não, a comissão é muito importante, porque ela vai fazendo a discussão e vai criando o plano e vai dando norte ao trabalho. Mas, mais do que isso, há uma ação prática e efetiva que passa a valer agora a partir do próximo ano, que é o quê? O treinamento de todos os servidores públicos que lidam com crianças na cidade, o treinamento e a capacitação, para que esses servidores reconheçam sinais de abuso sexual nas nossas crianças, possam fazer o encaminhamento, possam encaminhar para um tratamento, possam fazer a denúncia, possam dar apoio a essa família, enfim, esse é o trabalho. Vereador, mas não parece um trabalho cada vez mais difícil, e principalmente diante desses dados aqui, olha, de acordo com o Núcleo Estadual de Vigilância de Violência de Acidentes, de cada 10 crianças que sofrem algum tipo de violência, 3 são vítimas da própria mãe. Então, não fica mais difícil diagnosticar esses casos quando a mãe é a principal agressora? Sem dúvida nenhuma. Aliás, esse dado, a divulgação desse dado é muito importante, por quê? Porque quando se fala do tema abuso sexual na infância, se tem muitos tabus. As pessoas acham que sempre é cometido, o abuso é sempre feito por um homem. É mito. Está aí os dados provando que 30% dos casos de abuso são cometidos pelas mães. Outro tabu. As pessoas acham que o abuso sexual é mais presente nas camadas mais pobres da população. Um erro grave. Ou seja, o abuso, lamentavelmente, ele é extremamente democrático. Agora, o grande problema quando a gente fala de abuso sexual na infância, que é diferente de exploração sexual. Exploração sexual envolve redes de pedofilia, envolve redes de prostituição infantil, enfim, gravíssimo também. Mas quando a gente fala de abuso sexual, a gente está falando do abuso intrafamiliar. E esse mais difícil ainda de ser tratado, porque acontece no ambiente da casa, acontece na calada da noite, acontece num ambiente onde deveria se ter proteção, acontece num ambiente onde há pactos de silêncio, quer dizer, você romper esses pactos, você invadir esse ambiente e jogar a luz para dentro desse ambiente e fazer com que haja a denúncia, é o grande desafio do poder público, da sociedade brasileira, enfim, e dos cidadãos aqui na nossa cidade. Que a violência por si, só falando, é mais fácil de detectar porque a criança muitas vezes é queimada com ferro, Sim. de passar com cigarro, então ficam marcas. Agora o abuso sexual já é uma violência mais velada. E olha a dificuldade para se fazer a denúncia. Situação tipicamente brasileira. Quer dizer, você tem uma mãe
Aliás, eu vi isso muitas vezes durante... Eu trabalhei 15 anos em pronto-socorro de hospital público, atendendo mulheres, né? Minha formação, sou ginecologista. E o que a gente percebe, assim, histórias tipicamente brasileiras, quer dizer, você tem uma mulher, muitas vezes oprimida por um parceiro, né? Sem independência financeira, sem qualquer tipo de... assim, completamente dependente daquele parceiro, que acaba, no abuso da relação, tornando a filha sua parceira sexual. E aquela mulher com medo de ser vítima de agressão, de ser vítima de violência, aquela mulher com medo de retaliação econômica, acaba muitas vezes silenciando e expondo uma criança ao abuso. E para mim aqui, o grande problema do abuso, que é um desastre que a gente não consegue medir, que tem um impacto que a gente não consegue medir, é que quando se abusa de uma criança, não se pode medir o efeito disso no desenvolvimento daquela criança, né? O abuso, dependendo do tempo, dependendo da idade, quanto mais nova é a criança, quanto mais longo é o período de abuso, maior o impacto na vida daquela criança, que pode ter maior chance, inclusive, de no futuro se tornar uma criança violenta, se tornar também um abusador. É por isso que é tão importante, ao se detectar os menores sinais, os menores indícios, enfim, fazer a denúncia, ter mecanismos e instrumentos de investigação, de se preservar quem denuncia, enfim, porque o único jeito da gente enfrentar isso é falar e denunciar. Vereador, com relação a esse fator denúncia, olha, a gente tem aqui, segundo essa pesquisa, as denúncias, o número de denúncias cresceu 4 vezes nos últimos 2 anos. Isso quer dizer que a população está menos calada, está falando mais, resolvendo, né, realmente fazer com que as pessoas tomem alguma providência com relação aos casos que elas tomam conhecimento? Ou é porque aumentou o número de casos? Eu acho que a gente tem que olhar para esse dado recente, onde se quadruplicou o número de denúncias aqui na cidade nos últimos 2 anos, sobre a questão do abuso sexual. Nós temos que olhar para esse dado com muito cuidado, porque eu acho que nós podemos sim estar aumentando o número de casos, mas o argumento que mais me convence, a sensação que eu tenho, é que nós estamos melhorando os mecanismos e os canais para que a população faça denúncia. Para se ter uma ideia, são 2.300 ligações por dia de denúncias, no Disque Denúncia, de denúncias de possíveis casos de abuso sexual aqui, contra crianças aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que nós estamos melhorando os instrumentos, sim, acho que a população está ficando mais atenta, mas o abuso sexual ainda é tabu, é pouco discutido, porque fala de sexualidade. Quando a gente toca na questão da sexualidade, isso é uma caixa preta, todo mundo tem dificuldades de falar sobre isso, e quanto menos a gente fala, maior o risco da gente fazer com que esse mal oculto, silencioso e extremamente maléfico, destruidor para as nossas crianças, possa crescer.